Veja agora um pouco da história, evolução, curiosidades e como funcionam os caminhões coletores e compactadores de resíduos, o caminhão de lixo. Os caminhões de lixo estão literalmente em todas as partes do mundo, evoluindo há mais de um século para cumprimento de seu objetivo. Hoje são dotados de implementos próprios para a coleta, compactação e transporte de resíduos em container fechado. O carregamento pode ser feito de forma manual, mecânica, automatizada, pela parte traseira, frontal ou lateral. Embora haja essas dezenas de configurações, o modelo mais comum possui o sistema de coleta e compactação na parte traseira e um baú retangular. Todo o implemento é formado pela porta traseira, que possui o recipiente para o depósito dos resíduos, e sistema composto por mesa compactadora e mesa transportadora acionada hidraulicamente, movendo e compactando os detritos no container para a carga. Para o descarregamento, toda a porta traseira é destravada e erguida. Na parte frontal do baú, próximo à cabine, fica o painel ejetor, sobre o qual atua um pistão hidráulico empurrando toda a carga para a porta traseira. Como veremos a seguir, há vários outros tipos, mas isso só foi possível com o desenvolvimento dos veículos automotores e demais tecnologias ao longo da história. Embora o homem se organize em sociedade há vários milênios e seus resíduos sempre estiveram presentes em seu dia a dia, o problema do lixo é relativamente recente, agravando-se há menos de um século. Ao final dos anos 1800, veículos para transporte de resíduos urbanos eram carroças, de tração animal ou humana, isso onde haviam. Mas com a invenção dos primeiros veículos automotores, começando pelos movidos a vapor, surgiram os primeiros caminhões de lixo propriamente ditos. No início dos anos 1900, caminhões com motores a combustão eram adaptados para a coleta de lixo, não eram diferentes de um caminhão basculante típico, e ocorria de resíduos vazarem ou caírem. Empresas começaram a construir corpos de despejo especializados que eram lacrados nas laterais. No entanto, à medida que as caçambas ficaram maiores e mais altas, ficava mais difícil jogar o lixo dentro dela. Os compartimentos abertos espalhavam os odores e ainda ocorria a queda de detritos. Dessa forma, outra solução criada especificamente para a indústria do lixo foram as caçambas com laterais dobráveis para facilitar o carregamento manual. Depois, como a quantidade de lixo aumentava exponencialmente, mais uma solução seria proposta: compactar o lixo dentro da caçamba de transporte, o que permitiria coletar maior quantidade de material antes de fazer a descarga. Estima-se que os primeiros caminhões compactadores tenham sido criados na década de 30, inicialmente utilizando apenas uma lâmina que empurrava os resíduos para a parte de trás do container, que era basculante e possuía abertura traseira. Assim foram criados também sistemas de carregamento mecânico. A americana Garrett teria grande participação no início e ao longo da história dos caminhões de lixo. Fazendo uso da hidráulica, vários implementos eram criados para equipar caminhões de várias marcas e diferentes tamanhos, com vários sistemas de coleta, compactação, trituração e descarregamento. Enfim, a origem da coleta de lixo e desenvolvimento de caminhões e demais sistemas é um tema bastante amplo e difuso, pois ocorreu em todo o mundo em tempos diferentes e com realidades diferentes. Até mesmo em um único país, o Brasil, a evolução dos veículos de coleta de lixo ocorreu em vários níveis e tempos diferentes, nas várias capitais e demais cidades. A história do lixo começou antes dos automóveis. Somente a partir da proclamação da independência do Brasil em 1822, parte do transporte do lixo passou a ser feito por carroças do governo ou de particulares. Essas carroças eram puxadas por cavalos, bois ou escravos.
Os primeiros passos para a limpeza pública ocorreram em grandes cidades, como no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, em 1853, e em São Paulo, em 1891. Projetos de regulamentação de transporte de lixo para excluir definitivamente os escravos dessa função. Em 1873, um marco histórico ocorreria na história da coleta de lixo no Brasil. Foi contratada pelo Ministério Imperial uma empresa francesa, particular, para realizar os serviços de limpeza da cidade. O proprietário da empresa, o empreendedor francês Pedro Aleixo Gary. Os funcionários da empresa que realizavam a limpeza passavam a ser chamados Gari. Dava-se início então à profissão, em referência ao dono da empresa. E seguindo os passos de outros países, a coleta motorizada começava a utilizar caçambas comuns, basculantes e fechadas por coberturas deslizantes. Somente após final da década de 40 e anos 50, com a chegada de várias marcas de caminhões, incluindo a brasileira Fábrica Nacional de Motores, e consequente aumento da produção de veículos no país, que alguns implementos próprios para caminhão de lixo surgiram, para serem colocados sobre os Fenemê, Ford e Chevrolet. Uma das primeiras criadoras desses implementos no Brasil foi a Fábrica Nacional de Vagões, com sistema de carregamento lateral e compactação no contêiner basculante. Assim seguia a evolução da coleta, compactação e transporte de lixo no país pela década de 60. Já nos anos 70, um novo implemento começava a ser usado nos caminhões de lixo pelo Brasil, equipando os Mercedes-Benz, Ford, Chevrolets, Dodges e Fiats. Tratava-se de um depósito cilíndrico com um dispositivo na traseira que, ao girar, forçava os detritos em direção ao fundo. As primeiras prefeituras a comprarem os exibiam em eventos e lançamentos. Neste período, a questão de limpeza pública ganhava grande destaque em todas as partes do país. Um personagem de animação surgia, o Sugismundo, criado para publicidade e campanhas de conscientização sobre higiene e limpeza. Sugismundo é um desses sujeitos que não se preocupam com limpeza. Pouco tempo depois, ainda com a crescente necessidade de destinação da grande quantidade de lixo, finalmente chegava ao Brasil os caminhões coletores e compactadores de lixo, com o princípio de funcionamento e aspecto que permaneceria como padrão pelas próximas décadas. Vários fabricantes foram surgindo, assim como grande publicidade dos produtos. Os maiores clientes, as várias prefeituras do país, e não demoraria muito para haver a terceirização da coleta, surgindo empresas como a Vega Sapov. As próprias fábricas de caminhões já lançavam em seu portfólio os veículos especiais para coleta, já que o chassi precisava ter dimensão correta e sistema hidráulico para funcionamento dos implementos. A necessidade de percorrer pequenas vielas dava origem aos modelos pequenos, e a de transportar maiores quantidades dava origem aos maiores implementos em chassis com 3 ou 4 eixos.
Enfim, caminhões sempre estiveram presentes na coleta de lixo. Há muito tempo é uma figura sempre presente no meio urbano, incluindo os funcionários, os garis, que inclusive tem um dia comemorativo, 16 de maio. Vários outros tipos de coletores e compactadores foram surgindo ao longo do tempo em todo o mundo, muitos deles com dispositivos laterais ou frontais para acoplamento e basculamento de recipientes específicos. No Brasil também passaram a ser utilizados, embora em pequena quantidade.